número 7, ela tem data de 12 de fevereiro de 2023. O tema que vamos estar abordando: Estevão, um mártir avivado. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Jesus Cristo não foi um mártir, um sacrifício vivo. O Senhor Jesus Cristo, João 10 e verso 18, ele disse, anote essa referência e fique preparado para anotar muitas outras que não constam aqui da lição, mas nós trazemos aqui para enriquecer a aula. João 10, 18, Jesus disse assim: a minha vida ninguém tira, eu a dou em resgate de muitos. Tenho o poder para dar e tenho o poder para tomar de volta. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estevão, o primeiro mártir cristão. A lição tem como texto áureo Atos 7, versos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. A Trindade presente aqui nesse acontecimento. Estevão cheio do Espírito Santo. E ele teve essa visão com a visão do Pai e também do Filho. Nós já vamos aprofundar isso. E aqui o destaque: Estevão era alguém cheio do Espírito Santo, alguém que foi perseguido. Então, vou mostrar para você agora, mas no desenvolvimento da lição nós retornamos esse slide que preparamos para você. Os 7 segredos da igreja primitiva envolve essas questões. Olhe, por exemplo, o número 2. A igreja primitiva foi o que foi devido à capacidade que tinha para o quê? Enfrentar perseguições. E Paulo diz que todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha o número 7. A prioridade dada ao Espírito Santo. Na escolha dos 7 primeiros diáconos foram escolhidos homens cheios do Espírito Santo. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Nós temos como leitura bíblica em classe Atos 6, do 8 ao 10 e Atos 7, do 54 ao 60. É muito importante você fazer essa leitura. Muito bem, vamos concluir aqui a parte introdutória. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja, antiga descrição está em Atos 6, Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja Atos 6, o verso 8 e todo o contexto. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito, lembrando que unção é capacitação para o serviço, causou inveja aos adversários do Evangelho. Todas as pessoas a quem Deus dá um destaque, os invejosos vêm junto. E nós vamos no desenvolvimento da lição, vou mostrar para você, em forma de slide, que preparamos, trazemos esses slides para enriquecer aqui a aula, as 3 principais decisões na vida de qualquer ser humano. A segunda que nós vamos mostrar fala a respeito de algo que quem compreende isso, dá uma resposta a isso, está liberto da inveja. Não dos invejosos, mas dessa pessoa invejar outras pessoas. Porque o que Deus tem para um é para ele e não é para o outro. Causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança no Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida, como temos em Apocalipse 2 e verso 10. Está aí a nossa introdução. Agora vamos adentrar aos tópicos com seus subtópicos, resumi-los de uma forma clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos. Se tudo isso já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei. Não deixe de clicar aqui como forma de gratidão, compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, ser um inscrito no canal EBD, ativar o sininho, escolher todas para que receba de primeira mão as atualizações semanais e deixe o seu comentário na timeline do YouTube também. Nós lemos todos os
comentários. Lembrando que nós estamos agora ao vivo, através do canal EBD no YouTube, também da nossa página oficial no Facebook, facebook.com/canal EBD, a nossa página pessoal, Aguinaldo Bet, canal EBD. Vamos concluir essa transmissão ministrando uma bênção e ao final do vídeo sempre passamos uma agenda também e mencionamos os eventos que ministramos na semana anterior. Ao final desse vídeo, estaremos mencionando que minha esposa e eu ministramos no encontro setorial de casais da AD Ipiranga, Itapevi, São Paulo. Tempo de investimento no casamento, investimento na família e também minha esposa e eu ministramos no culto da família na AD Belém Novo Mundo em Limeira, São Paulo também. Tempo de comunhão, tempo de investimento no casamento, investimento na família. Estaremos enviando saudações ao final da videoaula. Agora é a hora de adentrarmos ao tópico 1, o testemunho de Estevão. Temos aqui 3 subtópicos. O primeiro deles está aí, Estevão usado por Deus. Disse na introdução que todas as pessoas a quem Deus dá um destaque, os invejosos vêm junto também. Anote essa importante referência, que até concernente ao próprio Senhor Jesus Cristo, foi a mesma coisa. Anote Mateus 27, verso 18, e ali está escrito que eles sabiam que Jesus tinha sido entregue por causa do quê? Confira lá, dos invejosos, por inveja dos líderes religiosos daquela época. Então, quanto a Estevão, foi grandemente usado por Deus. E aqui temos que o nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6. Por isso, na introdução, aconselhei você ler Atos 6, ali a instituição dos diáconos, destacando agora o verso 4, que por ocasião da instituição dos diáconos, os apóstolos tomaram uma importantíssima decisão. Eles, no verso 4 de Atos 6, decidiram se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E nós temos sempre procurado enfatizar que uma igreja pode crescer numericamente usando muitos artifícios. Por exemplo, falando de uma maneira geral, muitas usam hoje entretenimento. O que é o entretenimento? É a imitação diabólica do genuíno avivamento. Por isso, esse comentário é importante no trimestre que fala a respeito de avivamento. Entretenimento é a imitação diabólica do genuíno avivamento. Então, uma igreja pode crescer numericamente usando muitos artifícios, por exemplo, o que acabamos de exemplificar. Agora, crescer com saúde, a fórmula é essa da igreja primitiva. Oração, palavra, palavra, oração. Lembrando que aquilo que se usa para trazer gente para a igreja é com isso que tem que alimentar depois a igreja. Por exemplo, se o que se usa é entretenimento, nunca vai poder parar de dar entretenimento, porque quem vem por isso. E se parar, essa pessoa vai buscar em outro lugar. Então é melhor ficar com o modelo bíblico, oração e palavra, palavra e oração. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6, verso 5, lembrando que quando temos aqui o evangelista Lucas, estamos falando do médico amado que escreveu o primeiro tratado, que é o Evangelho segundo Lucas, e ele também é o autor de Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. A referência onde menciona que Lucas era médico, Colossenses capítulo 4 e verso 14, você pode anotar, pode conferir lá. Seguindo, no versículo 8, tomamos conhecimento de outra característica de Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação, veja bem, causou o quê? Inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Não é diferente nos dias de hoje em toda a história da igreja. Me comprometi na introdução de te passar um slide falando das 3 principais decisões na vida de um ser humano e tratar dessa questão da inveja aqui.
Então, vamos colocar agora para você, estão aí, as 3 principais decisões na vida de um ser humano. A número 1, claro, é a salvação, porque quer alguém viva 100 anos, o que é isso comparado com a eternidade? E a eternidade é uma realidade, e essa eternidade pode ser com Deus ou separado de Deus. Aonde estão salvos e salvas em Cristo Jesus, conosco neste momento, que podem glorificar ao Senhor por tão gloriosa salvação. Amém? Glória a Deus. A segunda maior decisão é que Deus nos faz originais e alguns de nós quer morrer cópia. Como assim? Há pessoas que passam a vida toda, eu queria pregar que nem aquele, cantar que nem aquele, ensinar que nem aquele, e a vida passa, ele não prega, não canta, não ensina que nem o outro, e não cumpre o seu o quê? Olha o número 2 aí. Propósito. A nossa impressão digital é única, e o projeto de Deus, o propósito de Deus é único nas nossas vidas. Aonde entra aí a questão da inveja? Quem entende propósito está liberto da inveja. Por quê? Essa pessoa toma conhecimento que Deus abençoou alguém, prosperou alguém. Sabe o que ele diz? Glória a Deus. O que Deus tinha para ele e para ela se cumpriu. Agora tem uma coisa, o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, no tempo de Deus também vai cumprir. Amém? Então, propósito. E a terceira maior decisão de um ser humano é o casamento. Alguém pode refutar e dizer, casamento não deveria ser a segunda? Não, eu entendo que é a terceira, porque entendo que muito além de Deus unir pessoas, Deus une o quê? Propósitos. Então estão aí as 3 principais decisões na vida de um ser humano. Nós já podemos então avançar para o segundo subtópico. Esses slides trazemos para enriquecer a aula e também trazemos muitas vezes imagens e também vídeos curtos que permite as pessoas entrarem na história dentro dos acontecimentos que vão sendo estudados. Muito bem. Agora, uma covarde oposição é o nosso segundo subtópico. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate contra Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que falava, usaram o quê? O suborno, muito presente também em toda a história, para aliciar homens ímpios a fim de acusá-los com mentiras. Deus é criador. O diabo é o quê? Imitador. Qual a única coisa que a Bíblia diz que é criação do diabo? Isso aqui, mentira. João 8,44, na parte final, diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Veja Atos 6, do 9 ao 14. Não é a única descrição bíblica de falsas testemunhas. Então, tanto na história bíblica quanto fora da história bíblica, mas na história da igreja, isso tem acontecido. Agora, quero passar para você um texto importantíssimo, Provérbios 6, dos 16 ao 19. Esse conhecido texto diz assim: 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Ou seja, Deus se enoja. Dessas 6 coisas que aborrecem ao Senhor, 2 estão sendo destacadas aqui, estiveram presentes nesse episódio do martírio de Estevão. O que profere mentira e falsa testemunha. Essas coisas aborrecem ao Senhor. O que Deus se enoja, abomina, a 7ª, o que semeia contenda entre os irmãos. Então, anote essa referência, Provérbios 6, verso 16 e 19, 2 coisas aí que Deus, obviamente, não aprova, se aborrece com essa atitude, estiveram presentes no martírio de Estevão. Na parte final, quando ele foi levado ao sinédrio, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, era notório que tudo aquilo era falsidade, era mentira, aquelas testemunhas eram falsas testemunhas, mas a inveja estava presente, e a inveja tem trazido morte no decorrer da história, e isso iniciou-se com a primeira família, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel
principalmente por causa da inveja. Um irmão matou outro irmão por causa da inveja. Irmãos continuam matando irmãos por causa de inveja. Não apenas irmãos de sangue, mas irmãos na fé. E a razão da inveja de Caim foi porque Deus aceitou a oferta de Abel e a dele não. E por que Deus aceitou a de Abel e a de Caim não? Porque Deus, antes de aceitar a oferta, aceita primeiro o ofertante. E ele conhece o coração de cada um. O terceiro e último subtópico, a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, apostatar é negar a fé, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza no coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como vossos pais. Atos 7 e verso 51. Então eles mantinham o coração endurecido, fechavam os ouvidos para não viver a experiência de quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e eles não tinham ouvidos para ouvir, porque fecharam os ouvidos para a verdade. Era uma geração não muito diferente dessa, que aprecia uma doce mentira e despreza uma dura verdade. Só que a mentira escraviza, mas a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Provérbios 29, verso 1, tem um alerta muito sério. Diz que aquele que constantemente é repreendido continua, que endurecendo a cerviz, endurecendo o coração, será quebrantado de repente sem que haja cura. Mais embaixo, assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera-lhe no coração. O Senhor Jesus, que trouxe o sermão, conhecido como Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, a conclusão, o último versículo do capítulo 7 de Mateus, diz que o povo admirava a fala do Senhor Jesus, porque ele falava com autoridade. Toda pessoa cheia do Espírito Santo fala com autoridade. Na maior parte das vezes, barulho não é a mesma coisa que autoridade, mas qualquer pessoa ungida pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, fala com autoridade. O texto é Mateus 7, verso 29. Aqui concluímos o resumo claro, prático, bem objetivo do tópico 1. Vamos avançar? Tópico 2, a preciosa morte de Estevão. Lembrando que ele foi o primeiro mártir cristão e ele era alguém, como era muito valorizado na igreja primitiva, alguém cheio do Espírito Santo. A escolha das pessoas para fazerem a obra de Deus após a descida do Espírito Santo em Atos 2, os textos sempre dizem: e nós orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse porque o Espírito Santo é uma pessoa. Por isso que temos: não entristeçais o Espírito Santo. Não se pode entristecer uma força, a força ativa, mas entristece-se uma pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, por isso disse: separai-me. Então, a igreja primitiva valorizava bastante a pessoa bendita do Espírito Santo e pessoas cheias do Espírito Santo. Daí, entendermos que os 7 segredos dessa igreja, da igreja que estamos aqui descrevendo, estudando, a igreja primitiva, foram essas 7 questões. Primeiro, a utilização dos dons espirituais. Ora, mas os dons não cessaram? Sim, cessaram. Cessaram para quem não busca, mas para quem busca estão aí como ferramenta para realizarmos a obra de Deus nos dias de hoje. Segundo, a capacidade para enfrentar perseguições. Paulo disse: todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então é natural para aquela pessoa que serve a Deus passar por perseguições. Se você quiser anotar a referência, é 2 Timóteo 3 e verso 12. Eles tinham, em terceiro lugar, a convicção de que Cristo está vivo.
Era uma igreja que mantinha um evangelismo atuante e dinâmico, também uma vida de oração, a santificação pessoal e coletiva. Sem santificação ninguém verá o Senhor, e dava prioridade à pessoa bendita do Espírito Santo, como estamos aqui abordando nessa lição, que é a causa de trazermos para enriquecer a aula esse slide que agora está na tela para você. Nós estamos ao vivo, pessoas vão chegando durante a transmissão, mas a aula vai permanecer gravada depois. Aí você pode retornar, assistir com calma, pausar, copiar, fazer as anotações dos textos, do conteúdo dos slides também. Então, nós estamos no primeiro subtópico, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Então, nós vemos a participação, a presença da Trindade em diversos episódios bíblicos. O batismo do Senhor Jesus, o Filho estava sendo batizado, quando saiu das águas, ouviu-se uma voz de quem? Voz vinda do céu, do Pai. Então, olha a presença do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. Então, está aí a participação da Trindade. Nesse episódio aqui do martírio de Estevão, durante a visão, nós vemos um padrão trinitário também. Estevão cheio do Espírito Santo. Então está aí a pessoa bendita do Espírito Santo. Ele olha para o céu e vê o Senhor Jesus em pé. Então está aí o Filho ressurreto, a mão direita de quem? De Deus o Pai. Mais embaixo, que visão gloriosa. Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Por isso que é importante não conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, mas uma experiência real com o Senhor. Jó deixou isso registrado, isso está registrado no livro de Jó, capítulo 42, sobre a sua experiência, verso 5, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de tudo que ocorreu, descrito em todo o livro, houve ali uma experiência profunda. E é muito importante que cada um de nós podemos ouvir testemunhos de outras pessoas e ouvir muitas coisas que trazem edificação, mas é necessário que cada um tenha a sua própria experiência pessoal com o Senhor. Amém? Muito bem, o segundo subtópico, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Atos 7, verso 59. Esses acontecimentos aconteceram na cidade de Jerusalém. Expulsaram ele aqui da cidade a fim de apedrejá-lo. E vou colocar para você, essa é uma das nossas idas para Israel. Nós estamos aí com o nosso guia em Israel, Davi Kerpel, e estamos onde? No Monte das Oliveiras. Agora, essa foto mostra atrás ali de nós a Jerusalém. Ali você vê o Domo da Rocha, a cúpula dourada, ali parte do Muro das Lamentações, e é uma vista muito bonita aí do Monte das Oliveiras, avistando Jerusalém, onde ocorreu os episódios que nós estamos aqui agora estudando. Muito bem, após expulso da cidade, nós temos o texto de Atos 5, ou melhor, destacar aqui um jovem chamado Saulo. Saulo consentiu na morte de Estevão porque Saulo era um perseguidor ferrenho da igreja. Agora, quem persegue a igreja está perseguindo o dono da igreja. Isso está claro em Atos 9, verso 4, quando ele teve a experiência com o Senhor Jesus. Jesus disse a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem ele estava perseguindo era a igreja. Só que Jesus disse: por que você me persegue? Porque perseguir a igreja é perseguir o próprio Senhor da
igreja. E em Atos 9, também, no verso 15, é destacado quando o Senhor disse que Saulo, esse para mim é um vaso escolhido. Então, quero trazer uma aplicação prática, separei esse ponto para trazer um comentário, sempre buscando as aplicações práticas. Quem sabe você está pensando em desistir de orar por alguém, por acreditar que esse alguém não tem mais solução, não tem mais jeito. Olha, muitos pensavam a respeito de Saulo a mesma coisa, mas o Senhor Jesus disse, é para mim vaso escolhido, então não desista de orar por esta pessoa, de entrar na brecha por esta pessoa, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A mesma proporção que este alguém possa ter se aprofundado no pecado, pode vir para Cristo também e se aprofundar na comunhão com o Espírito Santo e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Lembrando que dentro de casa não adianta muito pregar. Dentro de casa adianta duas coisas: bom testemunho e oração. As pessoas podem resistir à nossa tentativa de ajudar um ente querido, um familiar ou outras pessoas, querer que elas tenham aquilo que nós temos, e elas podem resistir, mas elas não têm defesa contra as nossas orações. A oração feita por um justo ainda pode muito em seus efeitos. Amém? Glória a Deus. O terceiro subtópico, concluindo aqui o tópico 2, o perdão no martírio. O primeiro mártir cristão, no momento que teve essa visão, no momento que a partir desse mundo ele perdoou. Nós temos então aqui o seguinte: naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Abrigar ódio no coração é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Morre é quem toma o veneno. E quanto à vingança, anote aí Romanos 12, 19, não vos vingueis a vós mesmos, diz o Senhor. Então, deixar nas mãos de Deus, do justo juiz que vê todas as coisas, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos que tratar, com que cada um tem que tratar. Mas embaixo temos o texto de Atos 5, 7, 59 e 60, quando Estevão diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Daqueles que estavam o apedrejando, consentindo com isso. Lá na parte final, um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança, nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Quando alguém não perdoa, o seu ministério para, a sua vida para, não existe mais prosperidade, a bênção de Deus. Quem sabe esse ensino será libertador para alguém que está assistindo essa aula e pensa assim: se o pastor Aguinaldo soubesse o que me aconteceu, ele não diria isso, não consigo perdoar. Diria sim, porque você pode não ter força para perdoar, mas aquele que dá força é presente aqui nessa aula. E o nosso perdão, algumas pessoas confundem quando leem na Bíblia que Deus lança no mar do esquecimento. O nosso perdão não é como esse perdão divino. Nós sabemos que aconteceu, sabemos que machucou, sabemos que deixou cicatrizes, mas o nosso perdão é lembrar sem sentir dor, é dizer que a dívida está paga e você não vai cobrar mais essa dívida. Que essa palavra seja libertadora para pessoas que estão conosco aqui nessa aula, lembrando que a maior parte de nós já oramos alguma vez na vida a oração do Pai Nosso, descrita em Mateus 6. A conclusão dela, versos 14 e 15, é muito séria. Jesus disse assim: se vocês perdoarem, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se vocês não perdoarem, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Ou seja, quem ora a oração do Pai Nosso e não perdoa, está orando a própria sentença de morte. Muito sério. Vamos ao último tópico. Temos 2 subtópicos nesse tópico 3 para concluir a nossa aula: o avivamento no sofrimento. Primeira coisa a ser dita aqui é que o próprio Senhor Jesus disse, concernente ao sofrimento, João 16:33, muito importante você anotar: no mundo tereis aflições. Faz parte da nossa caminhada. Então, no mundo tereis aflições, mas o versículo não termina aí. Ele segue: mas tem de bom ânimo, não seja desanimado.
Porque tem choro, mas tem consolo. Tem luta, mas tem vitória. E se a luta é grande, a vitória é proporcional também. Então vamos ver os dois subtópicos aqui. Primeiro, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Existe a tradição. Em livros de história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com exceção de João, o evangelista, aquele da ilha de Patmos, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Vamos dar um exemplo do Antigo e do Novo Testamento, falando de tradição. Nós temos a Galeria dos Heróis da Fé. Você sabe que é a carta aos Hebreus, capítulo 11. Lá no verso 37, diz que uns foram cerrados ao meio, os heróis da fé. A tradição diz que ali se refere a Isaías, que é essa maneira que ele morreu, que foi martirizado. Veja bem, a tradição diz isso. Quando eu digo veja bem, é porque existe um princípio de hermenêutica muito importante, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Quando ela se cala, nos calamos também. Então, numa aula, podemos, desde que destaquemos que estamos falando de tradição, porque é muito importante seguir esses princípios de hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica. Um exemplo no Novo Testamento, você pode anotar João 21, do 18 ao 22. O 18 e 19 fala a respeito de Pedro. Jesus tem uma conversa com ele, fala, olha, quando você era mais moço, você ia onde queria, mas quando você for mais velho, vão te levar. E o texto deixa claro que Jesus está falando a respeito da morte de Pedro. A tradição diz que ele morreu martirizado, crucificado, de cabeça para baixo. O texto bíblico não diz. O que o texto bíblico diz é isso que eu mencionei para você agora. João 21, 18 e 19, principalmente, mas você pode ler até o 22. Então, dei um exemplo no Antigo e um no Novo Testamento. Isso para você ler até o 22, porque nessa cena, João olha para Pedro e diz, e esse, o que vai ser dele? Jesus disse, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Mas num bom português, Jesus está dizendo o seguinte, Pedro, não é da sua conta. O que eu tenho com você é com você, o que eu tenho com João é com João, o que eu tenho com cada um é com cada um, e cada um deve olhar, então, para a sua própria vida com o Senhor. Amém? Muito bem. O segundo e último subtópico, o avivamento e o sofrimento. Temos aqui o seguinte, o avivamento espiritual motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes. Resiliência é a capacidade de recuperar ou se adaptar à má fase das mudanças. Diante, então, das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a nossa força, o texto de Neemias 8, 10, lembrando que Paulo escreveu algumas epístolas, chamadas epístolas da prisão, porque escreveu estando preso, uma delas é Filipenses. E no capítulo 4, verso 4, sabe o que o preso Paulo escreveu? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Como alguém preso pode escrever para alguém, sejam alegres, muito alegres. É que a alegria de Paulo não era movida por circunstâncias, mas por alguém que vivia nele. E assim é a nossa paz, é a nossa alegria. Não é movida por circunstâncias, mas por alguém que vive em nós. Amém? Glória a Deus. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Quero concluir essa aula citando duas últimas referências, não consta aqui da revista, da lição, mas vamos concluir com elas. Primeiro, Salmo 30, verso 5, a parte B. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Receba essa palavra, esse texto sagrado. Sabe por quê?
porque a vida é constituída de muitos dias bons e de alguns dias maus. Mas eu concluo dizendo que a boa notícia é a de Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Prometeu estar conosco no dia bom, no dia mau, não passamos sozinho, mas o Senhor está conosco. Amém? Glória a Deus. Está aí a nossa lição número 7, dos adultos, se foi bênção na sua vida, contribuiu para o crescimento espiritual, ferramentas para o exercício do magistério cristão. Deixe seu like, olha, inscreva-se no canal EBD, também ative o sininho para receber de primeira mão as notificações. Deixe aqui o seu comentário, o seu testemunho. Nós lemos todos os comentários aqui na timeline do YouTube. Muito bem. Nós já vamos ministrar uma bênção concluindo, não antes de eu passar para você. Nós ministramos nessa última semana, minha esposa e eu, o encontro setorial de casais da AD Ipiranga e Itapevi, São Paulo. E olha, os casais participantes têm uma mensagem para dar para você. 30 segundos, assista e já voltamos. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Reinaldo Neto, do canal EBD no YouTube, estou aqui na Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, em Itapevi, estado de São Paulo, pastoreada pelo amigo pastor Maurício, sua esposa Ana Cristiane. Estamos concluindo agora um abençoado encontro de casais, e esses casais abençoados participantes têm uma mensagem para deixar para todos vocês, e a mensagem é: Muito bem, família, projeto de Deus. Queremos deixar aqui registrado um forte abraço ao querido casal, o pastor Maurício, a sua esposa Lisbiane, e a cada casal participante, cerca de 200 casais participando desse encontro. Minha esposa sempre ministra junto com o evento de casais, de família. Nesse momento estou passando as mãos do amigo pastor Maurício, o nosso mais recente lançamento, o livro Aprendendo com Homens e Mulheres da Bíblia. E foi uma alegria, mais uma vez, digo mais uma vez, porque já estivemos nesse abençoado setor de trabalho, e mais uma vez tivemos a alegria de estar junto dos irmãos. Muitos estão conosco semanalmente aqui no canal EBD. Recebam um forte abraço todos. Muito bem, também ministramos, minha esposa e eu, no Culto da Família, na AD Belém Novo Mundo, em Limeira, São Paulo. Forte abraço ao querido casal, pastor Eber, e também a sua esposa Cláudia. Momento de rever pessoas queridas. Tempo de investimento no casamento, na família. Também forte abraço ao presbítero Alisson e a todos os participantes. Na ocasião, passamos as mãos do amigo pastor Eber também o nosso livro Aprendendo com Homens e Mulheres da Bíblia. Minha esposa, como disse, sempre que o evento é de casais, família, ministra junto, e é uma bênção. Forte abraço ao pastor Manuel Gonzaga, superintendente da EBD, todos os irmãos e todos que estão de toda a cidade de Limeira, da AD Belém, sempre conosco aqui no canal EBD. Olha, querendo Deus, nós vamos estar ministrando, e você que deseja nos agendar para estar na sua igreja, qualquer lugar do Brasil, fora dele, estão aí os contatos. Dê atenção ao DDD 19, se preferir, o e-mail está aí também. Querendo Deus, estaremos ministrando palestra sobre EBD na AD Belém, Matão, Sumaré, São Paulo. Conferência de EBD na AD em Gravataí, Rio Grande do Sul. Também na Quinta do Avivamento, na AD Belém, Bom Retiro, Sumaré, São Paulo. Encontro de casais, AD Belém, São José do Rio Preto, São Paulo. Encerramento do trimestre da EBD, AD Belém, Guarulhos, São Paulo. Encontro de casais, palestra para obreiros, culto da família, AD em Ibatiba, Espírito Santo. Também no mês de abril, todo o mês de abril, querendo Deus, estaremos mais uma temporada de ministrações nos Estados Unidos, todo o mês de abril. Muito bem, querendo Deus, estaremos ministrando também seminário para a família na AD em Cláudio, Minas Gerais, seminário da família AD Ipiranga, Birigui, São Paulo, seminário para casais na sede da AD em Manaus, Amazonas, encontro de casais AD Belém, Ourinho, São Paulo,
também ministrar na DEM Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Forte abraço ao amigo pastor Exê Daías. Também ministrar em Afonso Cláudio, Espírito Santo. Encontro de casais na DEM Água Branca, Piauí, pastoreada pelo amigo pastor José Gonçalves, comentarista da lição dos adultos da CPAD. Escola Bíblica de Obreiros na sede da DEM Campo Bom, Rio Grande do Sul. Seminário de EBD AD Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Escola Bíblica de Obreiros na sede da DEM São Carlos, São Paulo. Escola Bíblica de Férias AD Belém, Parque dos Camargos, Barueri, São Paulo. Retiro de casais promovido pela AD Gravataí, Rio Grande do Sul. Seminário da Família, Encontro de Casais, AD Nova Serrana, Minas Gerais. Encontro de Casais AD Perus, Bragança Paulista, São Paulo. Encontro de Casais AD Belém, Sumaré, São Paulo, Jardim Santiago. Encontro de Casais AD Capanema, Pará. Também Capé de Palestra para Casais na DEM Sinaminson, Nova Jersey, Estados Unidos. Congresso da Família AD em Panambi, Rio Grande do Sul. Seminário de EBD AD Amarante do Maranhão, no Maranhão. Conferência de Casais AD Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Seminário da Família AD em Jataí, Goiás. Alguns compromissos. Você deseja nos agendar, estão aí os contatos. Se você quer nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, @AguinaldoBet, canal EBD, Facebook, AguinaldoBet, LNBet, facebook.com/canal EBD. Nós estamos concluindo essa aula ao vivo, temos uma quantidade muito grande de pessoas conosco devido ao tempo da aula. Não será possível colocar esses comentários na tela, mas os que abrirem o vídeo, à direita vai ter esses comentários e outros tantos que depois vão assistir a gravação e deixar o comentário na timeline do YouTube. Mas saiba que todos os que assistiram ao vivo, os que vão assistir depois, claro, todos são muito bem-vindos. Agradeço a participação, agradeço os comentários. Nosso próximo encontro na lição dos adultos será, querendo Deus, na lição 8, o avivamento espiritual no mundo. E, é claro, eu espero a sua companhia, bem como em todo o trimestre. Se é onde você está, pode estender assim as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja sempre na vida de cada um, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.